Ruth, capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 ao verso de número 16. Diz assim o texto. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irá após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhem, e não a repreendais. Vamos orar. Amado Deus e Pai, exaltamos o teu nome, e agradecemos, Senhor, porque neste dia bendito, dia do Senhor, em que mais uma vez anunciamos, ó Deus, a vitória do Senhor sobre a morte, o Senhor nos recebe para cultuá-lo e se agrada em falar ao nosso coração. Que seja assim nesta manhã, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há maneiras muito distintas de olhar para os acontecimentos gerais da vida e para tudo que ocorre também individualmente na vida das pessoas, as particularidades de cada um. Aqueles que não creem em Deus, por exemplo, eles vão atribuir tudo ao acaso, e eles vivem contando com a sorte. Tem até uma música de uma banda popular que fala a respeito disso, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Essa é a esperança da pessoa que não tem a Deus. Mas dentre aqueles que creem em Deus, há tanto aqueles que entendem que o Senhor Deus não interfere na vida humana, dando plena liberdade, e eles colocam o homem quase que como um soberano sobre a própria vida. Tudo depende de você, tudo depende da forma como você vai agir, tudo depende somente das suas escolhas.
de um lado diametralmente oposto a esse, você tem aqueles que acham que Deus conduz cada atitude do homem, como se o homem fosse um robô, e ele não tivesse de fato vontade própria. Tudo acontece como se fosse algo programado pelo Senhor, onde Deus retira toda a liberdade do homem. E ambas as visões estão erradas. A teologia reformada, e especificamente a Confissão de Fé de Westminster, colocam essa questão por um prisma correto e bíblico. E nós temos visto isso aqui desde a semana passada. Deus soberanamente decreta todas as coisas e Deus cumpre a sua vontade por meio das obras da criação e da providência. Ele criou todas as coisas e na sua providência ele se utiliza de todos os atos livres dos homens, quer sejam atos bons, quer sejam atos maus, de modo que Deus é absolutamente soberano, o homem é absolutamente responsável por cada uma das suas decisões. E mais uma vez você perceberá isso aqui no livro de Ruth. No capítulo 2, o autor começa apresentando mais um personagem. Esse personagem ainda não apareceu no livro. Você já conheceu a família de Elimeleque, você já conheceu as duas mulheres com as quais eles se casaram, Ruth e Orfa. Agora no capítulo 2, o narrador diz o seguinte: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. E essa menção aqui de Boaz, já de início, prepara os leitores para a narrativa acerca da chegada de Noemi e de Ruth em Belém. Talvez aqueles que gostem de um tanto de suspense tenham dito: poxa, mas ele estragou a história. Ele podia simplesmente ter falado sobre Boaz e não ter revelado que ele já era um parente de Elimeleque. Por que ele está fazendo isso? Por que o narrador já deixa de imediato claro isso? Você verá já já. Você vai ver aqui que o Deus soberano se voltou com graça, dando pão para o seu povo. E ele está cuidando de Noemi e Ruth. Ele está cuidando do seu povo de forma geral. Lembre-se que este povo é o povo da aliança, é o povo de onde virá o Senhor Jesus Cristo. Isso é algo que você nunca deve perder de vista quando você olha para as narrativas do Antigo Testamento. O que está em jogo em cada uma das histórias, a meta-história, é a história do Redentor. É Deus trazendo o seu Filho ao mundo. E ele então precisa cuidar do seu povo. Ele está fazendo isso. Ele puniu o seu povo se arrependeu, Deus voltou a ser gracioso. Esta mulher agora volta, ela volta com a sua nora convertida, e você verá o cuidado do Senhor também com as duas viúvas. E aqui nestes versos, você aprende algumas lições sobre esse cuidado soberano do Senhor. O cuidado soberano do Senhor não exclui o seu trabalho. É isso que você começa percebendo aqui no texto, porque veja, apesar de Noemi, em sua amargura, ter dito que voltou para Belém vazia, ela contava com uma prestativa nora, que agora está servindo a sua sogra. Ruth começa aqui, neste capítulo, se propondo então a buscar alimento para ambas. Veja então que Deus está cuidando da amarga Noemi, usando Ruth. Mas Ruth não está aqui esperando as coisas caírem do céu. Ela sabe que ela precisa trabalhar. Ela sabe que ela precisa ir, ou como nós dizemos, correr atrás do prejuízo. Dê uma olhada aí no versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas, atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Veja que interessante. Noemi não é assim tão idosa, ao que tudo indica no texto, mas ela não vai colher.
Há muita especulação a respeito das razões. E pelo contexto anterior e posterior, parece que de fato toda a amargura de Noemi a deixa prostrada. E ainda assim, a sua nora, que ouviu dela que não tinha ninguém, está cuidando dela. Na verdade, Yahvé está cuidando de Noemi por meio de Ruth. E ao que tudo indica aqui, parece que Ruth já tomou conhecimento da lei do Senhor. Ela é uma nova convertida. Mas ela já sabe, por exemplo, o que tem lá em Levítico capítulo 19. Dê uma olhada lá. Levítico capítulo 19, no verso 9 e 10. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas recolherás da tua messe, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. No texto paralelo de Deuteronômio, ele também menciona, deixará as viúvas. Então Deus, com a sua lei, dando ao seu povo que foi para esta nova terra, está provendo para o necessitado, está cuidando do necessitado. E Ruth, então, se vale exatamente disso, dizendo à sua sogra: eu vou então ao campo, eu vou atrás dos segadores. Agora perceba que o cuidado de Deus para com os necessitados os chama ao trabalho. Mesmo aqueles que não têm um emprego, não têm um sustento e que serão alvo da benevolência de outros, são chamados a trabalhar. E assim então, Deus não será desonrado pela quebra da sua lei. Porque alguém que está em uma situação de dependência de outros é tentado a roubar, é tentado a tirar de outros, e Deus está dizendo: você não precisa tirar de outros. Vá lá no campo, há alimento para você. E você percebe isso na leitura de Levítico, porque veja o versículo que vem imediatamente depois a esse, que diz para os homens não cegarem o campo 2 vezes, mas deixarem as espigas para os necessitados. No verso 11 diz: não furtarás, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Não é curioso isso? Você tem alguém necessitado, alguém que sabe onde tem alimento e que ele pode entrar e pegar. Isso envolve labor e trabalho, e logo depois vem: não roube. Deus cuida, mas Deus requer trabalho. Deus exige o trabalho. E ela sabe, Ruth, que apesar de estar expresso na lei a obrigação de se deixar para os órfãos, viúvas e estrangeiras colherem, muitos gananciosos poderiam quebrar a lei e não permitir que pessoas entrassem nos seus campos. Isso explica então a expressão que ela usa. Volte lá no capítulo 2. Deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele que me favorecer, daquele que usar de graça para comigo. É isso que significa essa expressão. A expressão que aparece aqui, me favorecer, é a mesma que aparece, por exemplo, quando Deus resolve dar cabo de toda a terra, e o texto bíblico diz assim: Noé achou graça diante do Senhor, ou Noé achou favor diante do Senhor. O que Ruth está expressando aí: eu vou atrás de alguém que me favoreça, que estenda sobre mim o seu favor, que me dê da sua graça. Ela então trabalha duro e recebe permissão de Boaz para pegar, inclusive entre os feixes. Era um local vedado aos servos. Dê uma olhada no versículo 15. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Onde é que as pessoas poderiam colher? Lá no campo. Boaz está sendo tão favorável aqui que ele olha para os seus servos e diz o seguinte: olha,
Se ela quiser ir lá dentro, onde os feixes já estão todos prontinhos, deixe ela colher até lá. Não censurem essa moça. Ele está percebendo de fato o trabalho dessa moça e ele favorece a Ruth. E aqui então você percebe que Deus cuida de você. Deus sempre cuidará de você. Tenha plena certeza disso. E nessa convicção, se coloque a trabalhar. Trabalhe duro. Foi o Senhor que ordenou o trabalho. Infelizmente, meus irmãos, dentre os evangélicos, há um ensino pernicioso que acaba incentivando a não trabalhar. Na chamada teologia da prosperidade, por exemplo, você não precisa trabalhar, você precisa ter fé. Você precisa decretar. Não há ênfase no labor, há ênfase na ordenança a Deus. E se você der ordens a Deus, Deus irá fazer para você, vai dar para você. Eu me lembro de olhar um desses relatos, onde uma igreja que pregava esse tipo de mensagem do inferno, dizia o seguinte: olha, nós temos aqui uma toalha, e nós ungimos essa toalha, e nós temos um testemunho aqui sobre essa toalha. Então uma pessoa vai lá e diz o seguinte, que pegou aquela toalha com o pastor, a toalha ungida, e essa pessoa tinha uma dívida no banco, e ela não conseguia pagar a dívida. Então ela passou lá por aquele banco, na hora que o banco estava fechado, pegou a toalhinha e passou a toalha na fechadura do banco e foi-se embora. E no outro dia ela foi lá conversar com o gerente a respeito da sua dívida, e o gerente então olhou no sistema e falou: mas não tem dívida nenhuma. E a igreja deu glória a Deus, e foi um negócio sensacional. Eu falei: rapaz, agora Jesus começou a virar caloteiro. Existe uma dívida, alguém contraiu a dívida, e ao invés de buscar força ao Senhor para trabalhar e para ter recursos para pagar a dívida, a pessoa simplesmente pega um paninho, passa na fechadura do banco e some a dívida. É esse tipo de ensino da teologia da prosperidade. É esse o tipo de incentivo da teologia da prosperidade, muito diferente, por exemplo, do Salmo 1, que fala a respeito do homem bem-aventurado, mas ele diz: e tudo o que ele faz será bem sucedido. Mas repare, é tudo que ele faz. Não dá para ser bem sucedido ou prosperar naquilo que não se faz. E em sua graça Deus capacita os homens para o trabalho, esperando que eles então trabalhem, aguardando do próprio Senhor o fruto do seu labor. E então, aguardando isso do Senhor, eles se empenham nos seus afazeres. Mas você tem no meio da igreja crentes que querem, por exemplo, subir de cargo sem dar duro na empresa. Você tem pessoas que querem passar em concurso, passar no vestibular, passar numa prova importante, sem se dedicar ao estudo. Pessoas que querem ficar ricas sem trabalhar, com o menor esforço. Então, pessoas que querem receber do cuidado do Senhor, sem fazer aquilo que o Senhor tem ordenado desde a criação. O homem foi feito para trabalhar, e o cuidado do Senhor Deus envolve trabalho. Então, a primeira lição aqui do texto é que o cuidado do Senhor não exclui o seu trabalho. Você percebe também que o cuidado do Senhor vem por meio de outras pessoas. O trabalho é seu, é você quem efetua. Mas Deus pode cuidar de você também utilizando-se de meios e de outras pessoas. Como eu afirmei, um novo personagem está sendo apresentado aqui no livro, Boaz. Boaz é o parente de Elimeleque. E é interessante você pensar nestas questões. Em Israel, o compromisso familiar implicava o cuidado não só com o núcleo menor, pai, mãe e filhos, mas com todo o clã, com toda a família estendida. Lembre-se, inclusive, que isso está por trás da ideia de um resgatador dos bens e das terras
Você conhece o livro de Ruth, você sabe que envolverá um pedaço de terra, a história lá na frente. A terra é do Senhor, o Senhor dá a quem Ele quiser. E Ele deu, e Ele dividiu entre as tribos de Israel, e essa terra ficaria entre as tribos. Então, quando alguém morria, um resgatador vinha, e aquela terra ficava na mesma família. Então, a menção aqui a Elimeleque como alguém que era parente de Boaz, como alguém que era parente de Elimeleque, vai mostrar exatamente isso, a questão deste laço familiar, desse compromisso familiar. Mas algo há de saltar aos seus olhos aqui. Porque ainda que o narrador saiba, e já tenha indicado para os seus leitores isso, olha, esse Boaz que está aparecendo na história é parente de Elimeleque. Boaz ainda não sabe disso quando ele conhece Ruth. Talvez alguém diria, ele só cuidou dela porque era da família. Não, ele não sabe ainda. Ele vai tomar conhecimento daqui a pouco, quando ele começar a conversar com os seus servos, e então os seus servos disserem, essa foi a moça que veio com Noemi. Mas até então você tem este homem piedoso, sendo bom com Ruth. Deus está usando Boaz para abençoar a Ruth. E então ele pergunta quem é esta moça. Veja aí nos versículos 5 a 7. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Talvez uma expressão aqui já também salte aos seus olhos. De quem é esta moça? Nós não temos isso, certo? Na nossa cultura, nós perguntamos, quem é essa pessoa? Quem é aquela moça? A pergunta de Boaz é outra. De quem ela é? Ou a quem ela pertence? E antes de aqueles que querem ver machismo em tudo, se levanta e fala, tá vendo? Essa sociedade é uma sociedade patriarcal. Lembre-se que a expressão hebraica ela pode significar duas coisas. Primeiro, ele está perguntando para quem ela trabalha, de quem ela é serva. Afinal de contas, ela está junto com as servas de Boaz, pessoas que estão sendo pagas por Boaz para estar lá no campo. E então tem uma estranha ali no meio. Ela é contratada de alguém. Ou a expressão hebraica pode significar um pouco mais. A expressão pode significar, esta moça é comprometida. O que demonstraria um interesse já de Boaz ao olhar para ela e pensar, puxa, será que ela tem marido? De quem ela é? O autor não deixa clara a sua intenção no texto. Parece que ele quer deixar os leitores aqui em suspenso. O que virá pela frente? Qual é a intenção deste homem? Então, se para aqueles que dizem assim, poxa, ele não sabe narrar direito, porque ele já revelou que esse Boaz é parente, podia ter deixado lá para o final da história, ia ficar muito mais emocionante. Pense agora no suspense que se instala na história. Qual é o interesse de Boaz em Ruth? Ele só quer ajudar? Ele de fato se interessou por ela, se afeiçoou por ela? Ambas as coisas? E então ele prende os seus leitores de novo na narrativa. E os seus leitores agora estão atentando para aquilo que irá acontecer. Então note algo aqui da providência de Deus. Eu disse que a providência de Deus, ela vem por meio de outros. O que Boaz vai fazer no campo, exatamente nessa hora? É exatamente no dia que Ruth resolveu ir lá para aquele campo, entrar naquele campo, que Boaz chegou lá e começou a conversar com seus funcionários, de repente bateu o olho no campo e falou, ó, quem é aquela ali? A providência de Deus
faz com que estes dois se encontrem. Boaz poderia ter ido em qualquer dia da semana, em qualquer momento, inclusive no momento em que ela não estava ali. Mas Deus usou tudo isso para promover este encontro. Deus está cuidando de Ruth por meio de Boaz. E ao saber, então, quem ela era, a nora que veio com Noemi, ele toma algumas atitudes que demonstram exatamente esse cuidado de Deus para com ela por meio de uma outra pessoa. Veja o que ele vai fazer. Primeira coisa é que ele se preocupa em essa moça não ser molestada. Dê uma olhada no versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irá após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Lembre-se que por mais que você tenha as leis do Senhor, que protejam os órfãos, protejam as viúvas, você tem homens pecadores que quebram essa lei. E se você quiser só um exemplo disso, vá lá para o livro de Isaías, quando Deus condena o culto de Israel, dizendo: olha, eu não quero saber de vocês aqui no meu templo, eu estou cansado desse ajuntamento solene. E então Deus vai apresentar as razões: as mãos de vocês estão cheias de sangue. E então Deus os convoca ao arrependimento, dizendo: aprendei a fazer o bem, pleiteai a causa dos órfãos e das viúvas. O povo estava no templo o tempo todo, parecia piedoso, parecia um povo muito religioso, muito ligado a Deus, mas não cumpria as suas obrigações para com seus próximos, para o seu próximo. Então Boaz sabe disso e parece que ele está protegendo essa mulher e dizendo: olha, eu estou dizendo inclusive aos meus funcionários que nem chegue perto de você. É o cuidado do Senhor por meio de Boaz. Ele a trata com bondade, como se ela fosse uma das suas servas, porque ele está dizendo: olha, fique aí quando minhas servas. E então, versículo 9, finalzinho: quando tiveres sede, vai às vasilhas, bebe do que os servos tiraram. Verso 14 agora. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, come do pão, molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Mais uma vez, Deus usando Boaz para cuidar da viúva. Ele é tão gracioso que permite que ela leve além do que a lei dizia, porque a lei dizia o seguinte: colha, não rebusque, as espigas que ficarem serão colhidas e serão levadas. Mas veja o que ele faz no verso 15 e 16. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Veja, além de dizer, deixa ela ir lá no meio dos feixes, onde era proibido aos servos, Boaz fala o seguinte: vai lá nos feixes que já estão todos prontinhos, tira algumas espigas e deixa ali, para ela olhar e pegar e levar. E é interessante ele falar para eles tirarem da onde estava o feixe e deixar lá no chão, certo? Ela não poderia pegar do feixe, ela não poderia tocar ali, mas ele diz: olha, deixa ela levar à vontade. E ainda protege esta mulher de ser humilhada pelos seus servos, dizendo: não censure esta moça, porque os seus servos poderiam muito bem querer olhar para ela e repreendê-la, dizer: que negócio é esse? O que você está fazendo aí? Nem a gente pode entrar aí. Deixa ela quieta. É o que Boaz está falando. Em sua providência, meus irmãos, no cuidado do Senhor,
Ele usa outros para abençoar a sua vida. E não serão poucas as vezes que a providência do Senhor colocará na sua vida pessoas, a fim de que você seja abençoado. Pessoas que talvez de início você não tenha nem ideia do que irá ocorrer. Quando você se casou, pense aí, anos atrás, como é que foi que você encontrou o seu cônjuge? Talvez de uma forma inusitada, inesperada. Mas um dia, Deus fez você encontrar esta pessoa que está ao seu lado, colocada por Deus na sua vida para te abençoar. Porque esse é o papel do casamento. Não há acasos nas histórias, e a começar da salvação, porque é por meio de servos fiéis que o Senhor faz chegar o Evangelho aos perdidos. Eu já relatei aqui, eu conheci a Cristo, eu ouvi de Cristo, numa quadra de voleibol, entre um jogo e outro, sentado com alguns rapazes da igreja presbiteriana, que começaram a falar sobre igreja, fé, questionar algumas coisas que eu dizia que eu acreditava, e foi a partir dali que o Senhor então me resgata. Não foi um acaso, não foi um jogo fortuito, foi a mão do Senhor que me colocou naquele dia com aquelas pessoas, a fim de eu ouvir o Evangelho. E talvez você olhe para o seu passado e veja, poxa, era mesmo improvável conhecer a Cristo. Pensa em o que aconteceu para que eu chegasse à salvação. Porque Deus faz isso. Ele usa pessoas. E é por saber que Deus usa pessoas para abençoar outras e para cuidar de outras, que você precisa estar disposto a ser bênção na vida de outras pessoas. Sobretudo no que diz respeito ao anúncio do Evangelho. E outras pessoas não envolve simplesmente pessoas que você gosta e se afeiçoa. É por isso que a Bíblia começa a falar sobre amor, dizendo: você precisa amar o seu próximo, você precisa amar o seu marido, você precisa amar o seu inimigo. Essa é uma das coisas mais improváveis. Deus usar um inimigo seu para ser bênção na sua vida. E na sua graça Deus faz isso. Porque Deus de fato é maravilhoso, irmãos. Então não se furte a ser bênção na vida daqueles que estão à sua volta, sejam quem for essas pessoas. Essa é a ordenança do Senhor para a sua igreja. A bondade vista em Boaz é certamente fruto do Espírito, porque Paulo vai dizer isso no Novo Testamento, escrevendo aos Gálatas. Bondade é fruto do Espírito. E quanto mais comunhão com Cristo, mais você evidenciará a bondade do Senhor para aqueles que estão à sua volta, ainda que sejam inimigos, pois foi isso que Cristo fez em relação a você. Ele foi bondoso com você, sendo você ainda um inimigo dele. E nós estamos aqui para refletir esta bondade do Senhor. A igreja local é também um local que precisa ser visto nesta perspectiva, porque aqui o Senhor concede dons para que haja edificação uns dos outros. É por isso que você tem tantas ordenanças na Escritura em relação de uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros, amai uns aos outros. Faça uma pesquisa depois na sua Bíblia. Quantas expressões você vai encontrar de cuidado mútuo? Porque Deus capacita, nos faz diferentes, para que edifiquemos uns aos outros. E mais, a igreja local é também um local que precisa de ser de cuidado uns para com os outros. Nós já falamos aqui que esse cuidado não é sem critério, certo? Veja o cuidado de Boaz. Boaz não está simplesmente falando assim: olha, enche uma sacola de espiga e dá na mão dela. Ela está trabalhando.
Ele diz: olha, tire do feixe, deixe no chão para ela pegar. Ela está trabalhando, ele está dando, mas ela está trabalhando. A ajuda ao próximo, ela não é sem critério. É preciso saber se há de fato necessidades reais. Mas, havendo necessidade, servos de Deus dispõem inclusive dos seus recursos para cuidar uns dos outros. Mas há crentes, que é o outro lado da moeda, que por causa do seu orgulho, dispensam a ajuda deste ou daquele irmão. Fulano, você não quer nem saber, não gosto dessa pessoa. Isso é orgulho. Porque eu já disse que Deus nos ajuda e usa pessoas que nós achamos improváveis para fazer com que sejamos de fato abençoados. Talvez no relacionamento da igreja você já tenha tido a decepção com alguém, com algum irmão. O seu coração ainda está machucado, o seu coração ainda está como o de Noemi, amargo. E você não consegue perceber que Deus tem usado muitas vezes estes irmãos para ser bênção na sua vida. E é por isso que, para perceber esse cuidado do Senhor para com a nossa vida, usando outras pessoas, nós precisamos também vasculhar o nosso coração, a fim de verificar se não há a amargura. Crentes que fazem dessa forma estão esquecendo que o Senhor usa quem Ele quer, quem Ele bem entende, a fim de cuidar dos seus. E por vezes nós nos parecemos mais com os discípulos lá, a primeira vez que ouviram a respeito de Jesus. Achamos lá um profeta e por acaso pode vir alguma coisa lá dessa terra, alguma coisa boa, alguma coisa que preste. Ali estava o Messias, o Salvador. E às vezes nós olhamos para as pessoas, pode ver alguma coisa que presta daquilo ali? Deus se utiliza de pessoas. Deus cuida de você por meio de outros, mas o texto mostra também que o cuidado soberano do Senhor precisa ser reconhecido. O coração amargurado não reconhece isso, nós vimos isso na semana passada. Uma mulher que, por causa do peso da mão do Senhor, está voltando para a sua terra, está voltando para o meio do seu povo, está voltando com uma nora convertida, não olha para nada disso e simplesmente diz: eu não tenho motivo de alegria, eu sou amargurada, o Senhor me fez amarga. Veja como você deve perceber isso aqui no texto. Veja o verso de número 3. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. E alguns entendem muito errado esse texto, porque quando nós olhamos aqui o casualidade, nós falamos: está vendo como é que não existe acaso? A própria Bíblia fala do acaso, porque nós pegamos um conceito com a definição que nós temos hoje do que é o acaso e tentamos ler a Escritura partindo desse entendimento. E para não ficar a mínima dúvida de que o autor aqui não está falando de algo aleatório que está acontecendo ou de pura sorte, foi que antes de contar isso que aconteceu, ele começou o texto dizendo: tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Então no verso 3, ela foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, e por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Você tem alguma dúvida de que o narrador aqui está entendendo a mão de Deus conduzindo a história? E ele quer mostrar isso para os seus leitores. É como se ele estivesse dizendo assim: não pense que isso aqui está fora de controle, porque esta mulher vai parar exatamente no campo deste homem rico, parente do seu marido. Então não entenda a casualidade aqui como algo aleatório, como acaso ou como sorte. O texto mostra que o Senhor está conduzindo Ruth, a história de Ruth.
ele reconhece o soberano Deus e a mão do soberano Deus, o que muitos não fazem. A saudação de Boaz aos servos também é um reconhecimento do cuidado do Senhor. Dê uma olhada no verso 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco, Yahvé seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Nós acostumamos com essa expressão de Deus te abençoe, Deus te guie, vai com Deus. E isso sai da boca para fora, certo? Quase que numa quebra do mandamento de não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Não é isso que está acontecendo aqui. Não é uma mera formalidade, não é mero cumprimento. Lembre-se do contexto. Deus estava punindo a nação, foi isso que fez Elimeleque ir embora. Agora a nação se arrepende, Deus novamente deu pão, e então elas souberam dessa notícia, voltaram para Belém. O texto vai dizer que providencialmente eles chegam em Belém no princípio da colheita. Então a ideia aqui, quando Boaz vem ao campo e cumprimenta os seus servos, e os seus servos o cumprimentam de volta, a saudação aqui implica um reconhecimento da bênção de Deus nessa colheita. É mais ou menos o seguinte: olha, que Deus abençoe os seus esforços, que Deus abençoe o seu trabalho, bem a semelhança daquilo que Salomão vai ensinar no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não abençoar o trabalho, em vão alguém vai colher. A ideia então aqui é de que de fato Boaz reconhece que o soberano Deus está cuidando do povo e abençoará os esforços daqueles seus servos. Isso é reconhecimento da bondade e do cuidado de Deus, mas há um pouco mais. Porque Ruth agradece o favor de Boaz, mesmo sendo ela uma estrangeira. E aqui há algo fabuloso, irmãos. Dê uma olhada nos versículos 10 a 12. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Sabe o que Boaz está falando aqui, em outras palavras? Quem disse que você é estrangeira? Há algumas pessoas que olham para o livro de Ruth, teólogos mais liberais, e dizem que o objetivo do livro de Ruth era legitimar os casamentos interraciais, porque havia discussão, e a Bíblia, ela é racista. A única raça que presta é a dos judeus. Veja, não tem a mínima dúvida de que os judeus já pensaram assim: nós é que somos os bons aqui e o resto é gentio. Esse nunca foi o pensamento do Senhor Deus, porque a Bíblia não fala de raças. De um só, Paulo diz lá no Areópago, fez toda a raça humana. É isso que existe. A raça humana. As questões que nós colocamos, amarelo, negro, vermelho, e essa variedade magnífica que o Senhor fez, e que desperta em muitos essa ojeriza a ponto de acontecer o racismo, isso é coisa do pecado, de homens pecadores. Mas a Bíblia fala da raça humana.
Mas a Bíblia não proibia casamentos? Proibia, mas não eram casamentos interraciais. A Bíblia proíbe casamentos por motivos religiosos. Quando vocês chegarem lá na terra, que vocês não vão tomar das filhas daqueles povos, para elas não fazerem vocês se desviar do caminho de Yahvé. Quando Abraão mandou buscar um servo para Isaque, ele foi lá numa terra idólatra. A ordem que foi dada foi a seguinte: você vai chegar lá, vai mostrar toda a riqueza do seu noivo, vai mandar ela vir para cá, para a nossa terra. Se ela falar para o meu filho ir lá para a terra dela, despeça, não queira saber dela. O problema não era um casamento interracial, o problema era um casamento em julgo desigual. Isso é proibido, era proibido e continua sendo proibido. É por isso que o casamento do início da história é pecado, do filho de Elimeleque com Ruth, e o casamento de Ruth e de Boaz lá na frente não será pecado. Elimeleque, ou o filho de Elimeleque, casou com uma pagã. Boaz se casará com uma serva do Senhor Deus. É a mesma pessoa, mas são momentos distintos. E é isso que você percebe de forma bela aqui, porque Boaz está dizendo exatamente isso. Você é uma serva do Deus Altíssimo, você veio buscar refúgio no Deus Altíssimo. Então o que Boaz está fazendo ao estender o seu favor sobre Ruth é algo que simplesmente espelha aquilo que Deus já fez com ela, recebendo uma gentia com a sua graça, salvando uma gentia, tal qual ele fez com cada um de nós aqui de Vitória, aqui do Brasil, que todos éramos gentios, todos éramos estranhos ao povo do pacto, e fomos favorecidos pelo bondoso Senhor. Ruth está reconhecendo aqui este cuidado, e quem busca refúgio em Deus, como ela fez, nunca estará desamparado. E aqui ele reconhece, Boaz, o bom testemunho de Ruth para com a sua sogra, e liga o seu ato de bondade para com a sua sogra à sua fé. Bondade é fruto do Espírito. Essa bondade sem interesse, porque lembre, no começo da história, ambas, tanto Ruth quanto Orfa, são reconhecidas como boas noras. Entretanto, diante da dificuldade apresentada por Noemi, dizendo: a mão de Yahvé está sobre mim, Orfa, vai embora, eu sou boa com a minha sogra até que isso não atrapalhe a minha vida. Ruth continua com a sua sogra, porque ela agora crê no mesmo Deus. Essa é a bondade bíblica, esse é o fruto do Espírito. E essa bondade de Boaz, como eu disse, espelha a Deus, e é reconhecida pela própria Ruth. Veja o verso 13, disse ela: tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como das tuas servas. Você reconhece esse cuidado do Senhor para com a sua vida? Muitos acreditam a sua prosperidade, a sua vida tranquila, suas conquistas, simplesmente ao seu trabalho. Trabalhei muito para isso, fiz muito para chegar até aqui. E é verdade, o trabalho é necessário, nós já vimos que Deus abençoa por meio do trabalho, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O trabalho é o meio que Deus usa para cuidar de você. Então dê glória a Ele por aquilo que você já conquistou. Cuidado para não ficar cego ao cuidado de Deus. Eu aconselhei uma senhora uma vez que estava tão amargurada que ela veio parar aqui no meu gabinete, e de repente, então, eu conversando com ela, ela falou toda a sua vida e toda a sua amargura, e de repente ela falou assim: pastor, ninguém liga para mim.
Meu marido não liga para mim, meu filho não liga para mim, meus parentes, ninguém. Não tem ninguém, eu estou desamparada, parece que nem Deus liga para mim. Foi então que eu perguntei para ela o seguinte, falei assim, desde quando a gente se conhece? Ela falou, a gente se conheceu hoje, pastor. Eu falei, pois é. Como é que foi que você veio parar aqui? Do nada? Eu estava aqui trabalhando, você apareceu na minha frente? Falei, não, como que você veio parar aqui? Falei, fulano de tal disse assim, por que você não vai lá procurar um pastor lá na igreja presbiteriana? Eu já tive problema e ele me ajudou. Falei, então teve alguém que indicou a senhora para vir aqui? Você acha que essa pessoa não se preocupou com a senhora, não? Falei assim, olha, o dia de hoje, eu poderia, a senhora é membro da minha igreja? Não. Eu tenho alguma obrigação para com a senhora? Nenhum. Eu poderia estar em casa já, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, mas eu estou aqui até agora, já estava avançada a hora, conversando com uma pessoa que eu não conheço, e eu não conheço a senhora, mas eu sei que Deus falou para a gente abençoar uns aos outros. A senhora é minha irmã, a senhora é crente, a senhora não consegue perceber Deus cuidando da senhora, a senhora acha que é acaso tudo isso que está acontecendo? Foi o olho enchendo de água então, porque quando nós estamos amargurados, nós não reconhecemos o que Deus está fazendo. É preciso que talvez alguém abra os nossos olhos, alguém que esteja de fora fala assim, olha direitinho, repara só. Então cuidado, para não se tornar cego ao cuidado do Senhor. Você precisa estar consciente deste cuidado. E você precisa estar consciente que quando você é bondoso com outros, não é porque você é melhor do que outros, é porque você está sendo um instrumento também da bondade do Senhor, porque essa bondade também vem de Deus. Lembre-se, como nós cantamos hoje, não há acaso em sua vida. As mãos do Senhor dirigem o seu destino. Então esteja bem convicto disso. Você está sob o cuidado soberano do Senhor, que é o seu refúgio. E por meio da palavra de Cristo, Ele continua falando ao seu coração, como Boaz falou ao coração de Ruth. Favorecendo a sua vida, como Boaz favoreceu a Ruth. Reconheça esse cuidado. O texto mostra o cuidado soberano do Senhor. Ele não exclui o seu trabalho, ele vem por meio de outros, ele precisa ser reconhecido. E pela providência de Deus, soberana providência de Deus, o rico Boaz favoreceu a Ruth. Por mais rico que seja Boaz, sua riqueza não se compara à de Cristo Jesus. E sobre isso, Paulo diz, pois reconheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Na sua salvação, você percebe o cuidado do Senhor. E mesmo a salvação de graça não exclui o trabalho. É claro que não é o seu trabalho. É claro que não são as suas obras. Mas Cristo trabalhou. Cristo realizou grande obra, sendo Ele mesmo aquele por meio de quem você foi abençoado. E você precisa reconhecer isso a cada dia. E assim, agradecido a Cristo, seu benfeitor, você efetua o seu trabalho, aquilo que Deus colocou às suas mãos para fazer, para que Ele seja glorificado. Sirva a outros como Ele te serviu, sirva mesmo a inimigos, porque era isso que você era. Quando Ele te alcançou, reconheça os seus benefícios.